Olá, muito bom ter você por aqui para mais uma edição do podcast Sabidão, podcast da USP São Carlos. Espero que você esteja muito bem, é claro, e que possa aproveitar, interagir com a gente através do nosso chat. Fique à vontade, viu? Porque o Sabidão, é claro, é feito para você. Então, participa. Se não for agora, você manda depois o seu recado e a gente está aqui na expectativa para responder você, tá bom? E como eu sempre falo, o Sabidão faz parte do seu caminho, né? O caminho de quem vai entrar na universidade. Porque aqui você vai saber, vai entender o que a USP oferece. Detalhes sobre os cursos, também os apoios que você vai ter quando for aluno, as oportunidades e atividades que você vai poder experimentar por aqui. Muita coisa, viu? Inclusive, todos os outros programas já gravados estão à sua disposição aqui mesmo no YouTube. Vai lá, dá uma xeretadinha geral que você vai adorar. E também você pode começar a pensar, levar mais em consideração a sua aptidão na escolha por um curso de repente. Isso vai valer a pena, viu? E ainda você vai ter dicas sobre o mercado de trabalho. Cada programa é um programa, você vai curtir bastante, eu tenho certeza disso. Então já se inscreva aqui no canal, explore as várias opções de cursos que a USP São Carlos oferece, inclusive todas as edições, como eu disse, já apresentadas aqui à sua disposição no YouTube. Siga o Sabidão também no Instagram e no TikTok. Você fica sempre no TikTok? Tem conteúdo lá, @podcastsabidão. Hoje vamos conversar sobre o CDCC. Eu falo que eu sou fã, né? Eu falo no Informe USP, falo aqui também, volto a repetir. O Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos, que é instalado em um prédio histórico, construído em 1908 pela Società Dante Alighieri e adquirido em 1985 pela Universidade de São Paulo, que fica onde? Você não sabe ainda? Na Rua 9 de Julho, número 1227, aqui no centro de São Carlos. Se não foi visitar, essa é a dica de hoje, hein? Integra ainda o CDCC, o Observatório Astronômico Dietrich Schiel, que fica na área 1 do campus USP de São Carlos, a entrada mais fácil pela Avenida Dr. Carlos Botelho, 1465. O objetivo principal do CDCC é o estabelecimento de um vínculo entre a universidade e a comunidade, facilitando o acesso da população aos meios e aos resultados da produção científica e cultural da universidade. Você sabia que o CDCC é aberto à visitação do público espontâneo? Ou seja, é só chegar lá que alguém, como eu já estava falando aqui com o nosso amigo, que a gente já vai apresentar, vai receber você e vai te mostrar o CDCC. Eu tô passando lá no centro, eu vou dar uma entradinha. Pronto, vai ser muito bem recebido. E também é aberto a grupos escolares com agendamento prévio, aí é um pouquinho diferente. Os locais de visitação incluem 2 jardins temáticos, o Jardim da Percepção, no edifício sede, o Jardim do Céu e da Terra, que fica na área 1 do campus da USP São Carlos, o Espaço de Física e o Observatório. Esqueci de alguma coisa? Meus colegas que estão aqui. Não esqueci de nada, né? É isso. O CDCC, gente, é incrível. E a gente vai saber muito mais no bate-papo, que vai focar bastante as visitas monitoradas da USP. A gente já falou bastante sobre isso, de outros locais, de outros institutos aqui da USP que você pode visitar. Instituto de Física, Instituto de Matemática, Química e por aí vai, Engenharia. Mas pode visitar também o CDCC, por que não, não é? E são realizadas nas unidades de ensino, normalmente, essas visitas monitoradas, além das que eu falei. Também em museus, em órgãos de integração e apoio da Universidade de São Paulo, a USP, e são direcionados aos estudantes do ensino médio e dos cursos pré-vestibulares que estão em processo de escolha de carreira. É bacana, né? Para ingresso no ensino superior. Eu vou querer ver onde eu quero fazer engenharia. Deixa eu ver onde que eu vou estudar. Tem a visita monitorada para você ir lá na engenharia já ficar por dentro de como vai ser. Legal, né? Vamos então focar neles. Bem-vinda, doutora Silvia Aparecida Martins dos Santos. Ela é ecóloga
e responsável pelo setor de Biologia e Educação Ambiental do CDCC. Muito bom tê-la aqui. Boa tarde. Agradecemos a oportunidade de estar aqui compartilhando e contando um pouco da nossa experiência. Ai, que bom. Fico feliz. Bem-vindo também, Matheus Aparecido Souza, que é aluno do curso de licenciatura em Ciências Exatas, bolsista PUB, certo? PUB, para quem não sabe, é o Programa Unificado de Bolsas, viu, gente? E também atua como monitor do programa Visitas Científicas Monitoradas do CDCC. Tô certa? Exatamente. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite para a gente estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho no CDCC. Então, é prazeroso, né? Sim. Ah, então, sabia que você ia falar isso. Vamos começar assim, fazendo um panorama do CDCC, né? O CDCC da USP São Carlos, o que é? Qual que é o papel dele na universidade? Eu gosto sempre de retomar um pouquinho da história, né? O CDCC foi criado em 1980, né? A partir de uma demanda dos professores da educação básica. Então, em 79 teve um simpósio, né? Realizado pelo Instituto de Física e Química, né? O IFQISC. O professor Schio já vinha desenvolvendo alguns cursos para professores, junto com outros professores ali também. E teve simpósio junto com a diretoria de ensino, que na época era diretoria, né? E professor Schio é o nome do observatório. Que é o nome do observatório. Olha lá. E ele foi diretor no CDCC durante 20 anos. Olha lá que interessante. Então, eu acho que sempre a gente gosta de fazer referência a ele, porque ele foi uma pessoa muito dedicada e tudo que a gente tem lá começou com ele. Ele foi o precursor. Sim, e era uma pessoa muito, né, apaixonada pela extensão. Você teve a oportunidade de conhecê-lo? Sim, trabalhei com ele durante todo esse tempo. Mentira! Eu entrei no CDCC em 88 como também voluntária, bolsista, depois em 92 que eu fui contratada, e ele faleceu em 2012. Então foi um longo período juntos, sim, de muito aprendizado, projetos, convivência. Sem dúvida. E eu falo que assim, ele abriu mão da carreira acadêmica dele para se dedicar à extensão mesmo. Ele era professor, né, do Instituto de Física, e depois da licenciatura, né? Mas era uma pessoa assim maravilhosa e a gente aprendia fazendo. Eu acho que esse é o lema do CDCC mesmo, né? Colocar a mão na massa, não é? Sim. Porque só assim também que a gente acaba aprendendo mais, né? E a gente até se emociona quando fala dele, porque foi uma dedicação e uma paixão por aquilo, né? Tanto que depois de aposentado, ele continuou, depois ele teve um AVC e mesmo assim ele continuou, né, participando e contribuindo. Então, é uma gratidão parte, mesmo. Né, do CDCC. Sim. Eu acho que era difícil se desvincular de algo que você ama tanto, né? Então, que bom que ele teve essa oportunidade de ficar lá por tanto tempo, até depois da aposentadoria. E é muito legal que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer o senhor Schio, mas o legado dele fica tão forte, assim, pra gente, que de ouvir o exemplo, a gente tem essa vontade de se esforçar, manter o CDCC ativo, continuando, assim, porque a gente tem esses exemplos e que a gente vê aqui para cada funcionário vai chegando também, isso é muito legal. Nossa, que bacana, né? Quanto tempo você está lá no CDCC, Matheus? Há 1 ano, tô completando 1 ano. Oh, parabéns, tá vendo? E pelo jeito já apaixonado. Sim. Acho que é impossível alguém chegar e falar assim, não, CDCC, não tem nada a ver. Não existe isso. Não tem como não se apaixonar. Não existe. E então veio dessa demanda dos professores. Eu falo que esse é o diferencial do CDCC. Não é um projeto da universidade que chega e apresenta e entrega para os professores e para a comunidade, né? Ele sempre vem dessa demanda dos professores e essa construção em conjunto com os professores. Né? Então, um programa que começou com o CDCC e já vem desse simpósio, que era que o professor queria levar a experimentação para a sala de aula. Entendi. E não de forma demonstrativa, mas que os alunos... Colocando a mão na massa. Fazendo o experimento. É isso e aí que surgiu a Experimentateca. É toda a diferença, né? Que é um projeto reconhecido nacionalmente, né?
tem mais, né, que mais de 20, quase todos os estados têm um conjunto de vários projetos que o professor Chil também conseguiu. E se mantém, então, e os professores participaram dessa construção, né? E testando em sala de aula, e trazendo, e refazendo, e reelaborando, até ficar numa versão mais próxima da realidade, da aplicabilidade dele em sala de aula, né? Então, e aí são vários projetos, né? Feira de Ciências, que ficou por um tempo e depois acabou se encerrando, até porque as próprias escolas começaram a fazer as próprias feiras. Você tem razão, todos fazem mesmo, e são sempre muito interessantes, né? Mas acho que eles vão lá buscar algumas informações, ou não? Vão, né? Sim, não, por ali, né? Empréstimo de materiais, né, geral, orientação, consultoria, projeto nas escolas. A gente também tem um espaço maker agora, que tem um projeto que tem 2 turmas de alunos, né, por ano que frequentam. A biblioteca, que teve uma reforma já faz algum tempo e foi modernizada, e tem um espaço para o público infantil. E é muito legal a gente ver os pais com os filhos naquele espaço, né, contando histórias, jogando. O Júnior já falou que o filho dele está sempre lá, né, Júnior? Sempre por lá. Então, assim, são vários trabalhos, né? Tem o programa Mão na Massa, porque até 2000, a Experimentoteca era mais voltada para o ensino fundamental e médio. A gente não tinha muito material para educação infantil, quase nada. Na verdade, os professores adaptavam. E para séries iniciais. E aí o professor Chil, mais uma vez, vai para o exterior. Eu acho que foi um evento na China, inclusive, que ele conhece o programa La Main La Pâte, que era francês, que é, né, o programa Mão na Massa, e começa a articular com Estação Ciência, com Fiocruz, com a Academia Brasileira de Ciências, para trazer esse programa para o Brasil. Ele é muito à frente do tempo, né? Não. Sempre já pensando em o que fazer de diferente aqui. Olha que legal. E aí a gente, então, começou a ter o programa no CDCC para a educação infantil. Né? Você falou que ele é muito à frente. Só para te dar um exemplo, em 96, nós tivemos um projeto de educação à distância pela internet. Não tinha provedor na cidade. Olha, acabou a boca nem fecha. Verdade, isso eu não sabia. O CDCC era o provedor. E foi um projeto nacional, com financiamento da Fundação Vita, que financiou vários projetos nossos, e do CNPq. Mais um que ele entrou como precursor, né? Porque quem em 96 ia pensar a respeito disso? Não é? E eu lembro que, por exemplo, uma cidade que participou foi Arapiraca, no interior do Alagoas, né? Nossa! A escola não tinha rede, a FAPESP também financiou esse projeto, então... Imagina, para eles foi maravilhoso, né? Não, receberam linha telefônica, computador... Se colocaram no mundo. Eles tinham orelhão no pátio. Então, ele sempre foi bastante à frente, e esses projetos que a gente, né, que se iniciaram, esses projetos grandes, fortes, e até hoje é possível não brilhar os olhos, né? Falando do CDCC. A gente vê cada pessoa que trabalha lá realmente, ou mesmo que não trabalhe, né? Porque eu não estou lá dentro, mas juro, eu acho assim fenomenal. Uma coisa que realmente quem não conheceu ainda ficou aqui sempre. Gente, e é bacana a gente falar sobre as visitas monitoradas justamente por causa disso, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, quais que são as principais áreas de atuação do CDCC, além das visitas monitoradas? A gente já falou de alguns aí, né, agora. Bom, tem a biblioteca, né? A experimentoteca, que é o material. Então, a gente trabalha muito nessa linha de produção de material didático. Aquela área de física também, que tem aqueles... acho que tem a foto aí, né, Júnior? Daquela sala de física que tem... A sala de eletricidade. Da eletricidade, essa mesma. Essa sala faz parte também do roteiro de visita. Essa daí. Isso. Gente, vocês têm que ir lá. Eu não vou falar nada, porque senão eu vou dar spoiler, né? E essa é uma visita que tem que ser feita, não é mesmo, Matheus? Com certeza. Então. Eu, principalmente, adoro essa sala, explicar dentro dela. Eu imagino. É uma experiência, gente. Tem que ir lá, tem que ir lá.
Tem aquela casa ainda que você não consegue levantar? A casa maluca, ainda temos, sim. Casa maluca. Tá vendo? Gente, ó, isso aí vira tudo spoiler, mas eu não vou falar exatamente o que significa. Tem que ir lá para entender. Para saber vai ter que ir conhecer, não é? Fazer uma visita com a gente lá. Então, você dizia sobre, além das visitas monitoradas, outras áreas de atuação no CDCC. Essa parceria com as escolas é muito forte, né? Sim. Assim, muitos projetos nós já desenvolvemos com instituições de fomento, FAPESP, CNPq. A minha área é mais a parte voltada para a área ambiental. Entendi. Então, desde que eu entrei lá no setor de biologia, a estrutura do CDCC tinha ainda alguns setores, tem um docente responsável, porque ela é tocada pelo diretor, vice-diretor e o conselho deliberativo. Certo. A equipe, nós somos todos funcionários, nós não temos docentes no CDCC que trabalham. Por isso que é só uma unidade de extensão, não é uma unidade de pesquisa. Entendi. Né? E aí, a gente, quando eu entrei, o professor Tundizi, ele era diretor do CREA. E, na verdade, os cursos de formação de professores começou nessa época, do professor Chiu com o professor Tundizi. E como ele já era da linha, né, da área da limnologia e tudo mais, então os cursos tinha a bacia hidrográfica comunidade de estudo. A minha primeira atividade foi como monitora desse curso, que era lá no CREA. Entendi. Então, fala do CREA um pouquinho, para quem não sabe o que a gente está falando, assim, o CREA, o que é isso, gente? É o Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, que é vinculada, né, ao departamento na época de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia, que infelizmente o ano passado as atividades foram interrompidas, né, e foram transferidas todas para, eu acho que para o campus, para a área 2, acho que a maioria delas. Entendi. Né? Mas era um espaço muito bacana, com auditório, laboratórios, e lá a gente esses cursos tinha os cursos de pós-graduação, eu fiz meu mestrado e meu doutorado na ambiental. Entendi. E muitas disciplinas eram lá. E então começou com esses cursos de formação e as visitas também se originaram desses cursos. Ah, também. Também. Mas tendo a bacia hidrográfica comunidade muito longa, né? Sim. As bacias hidrográficas, então, comunidade de ensino, né? Para esses professores, que começou com a diretoria aqui regional de São Carlos, depois se expandiu também. E esse curso acabou dando origem ao curso de especialização em educação ambiental. Ou seja, tudo tem um bracinho ali que vai saindo daquela formação inicial pensada pelo... Era uma parceria muito forte entre o CDCC e o CREA. Era uma parceria bem bacana também. As visitas lá para aquela área também. Entendi. Então, e vamos falar dos objetivos, então, das visitas monitoradas, já que a gente vai focar isso hoje. Qual que é o objetivo principal, assim, para o CDCC dessas visitas monitoradas? Então, na verdade, bom, a gente acaba divulgando toda, né, a questão da ciência, da pesquisa que a universidade produz em diferentes áreas, né? Mas também as visitas atuam muito como uma possibilidade de reforço para o professor sair da sala de aula e ter ali uma visita onde os alunos podem ver na prática a matéria que eles estudaram em sala. Então, a gente está ali para fornecer um apoio para o professor. Tem muito essa parte também. Eu imagino. Então, quer dizer, a visita monitorada é assim. Vamos montar o panorama. A pessoa vai entrar em contato com o CDCC, o professor, né? No caso das agendadas, né? No caso das agendadas. Então, e aí vai marcar uma data que vai levar a sua classe de alunos para lá. Acho que a gente pode abrir aquela página agora, Júnior, lá das visitas agendadas. Acho que fica legal a gente colocar na tela aqui, para ter ideia para o professor que não conhece ainda. Sim. Eu acho difícil, mas de repente pode acontecer. Mas é aí, ó. Aí você entra na página do cdcc.usp.br na área do professor, lá em cima. E aí vai em visitas agendadas direto. Muito bem.
E aí, das visitas agendadas, tem um lugar para a gente clicar que vai para o visitas a campo, observatório astronômico. E aí entra para você fazer a solicitação da sua visita. Clique aqui, preencha o formulário e aguarde o retorno, tá vendo? Pronto. Aí está o formulário que você vai preencher. E claro que o CDCC vai dar retorno, pode ficar sossegado, ninguém vai ficar achando que não vai ter retorno por isso, não, mas vai ter. E vai ter acesso a um monte de coisa que o CDCC oferece, mas a visita monitorada normalmente é feita lá na sede da 9 de julho. Ou não? Como não é feita? só. Não somente. Então vamos aí, vamos explorar um pouquinho fora aqui do roteiro, eu acho que é bacana isso. Então, a gente tem as visitas ao CDCC, que Tá. daí ele pode selecionar, porque ele preenche esse primeiro formulário, tem o Edson, que é o servidor responsável por atender e agendar. Uhum. E ele é muito eficiente, né, Muito Matheus? eficiente. E assim, o professor não precisa ficar preocupado que não vai receber retorno desse questionário. Porque com ele não tem Não isso. tem, Não, é pelo maior imediato. volume de visitas que tenham para ser agendadas, ele tem tá lá prazer falando de com colocar todo mundo lá dentro, Sim. entendi. E ele fica muito triste quando esgota ou quando ele não consegue Imagino. atender por algum motivo. Imagina. Né? E aí, então, a gente tem essa que são vários espaços e o professor seleciona aqueles de interesse. Ele mesmo que vai Então, definir. no formulário, Tá. depois tem... Então, a gente tem a sala de eletricidade, tem a sala de exposição que esse ano está a exposição do bicho Quem Te Viu, Quem Te Vê. Isso na parte interna. Na parte externa, a gente tem o Jardim da Percepção, que tem uma parte que é a trilha dos sentidos. Não conta tudo, só um pouquinho. Só um pouquinho. E a outra que a gente está, assim, né, dando um nome novo para ela, que é os sentidos na física. Ah, legal. Né? Que inclui a Casa Maluca também. Né? A gente falou que é bem conhecida. É bem conhecida. Por quem já foi e Por contou quem já para outras foi. pessoas, Sim. né? E ainda a gente tem um outro espaço, que é o quintal agroecológico, que a gente chama. Que funciona, na verdade é ligado, porque tem o prédio do CDCC, né? Ao lado é o Espaço Interativo de Ciências, que está ligado aos projetos do Instituto de Física, dos projetos CEPID, mas que também faz parte ali o mesmo complexo. Entendi. E mais abaixo é uma casa alugada que funciona a experimentoteca na frente, porque não tinha mais espaço no CDCC. Não, imagino. E ela crescendo, tinha... crescendo, Sim. precisa expandir. Cada vez mais projetos vão surgindo. Sim. E ela tinha um quintal grande, porque aquelas casas ali no centro, É verdade. a área é bem grande. Olha lá. O que a gente vai olhar? Ah, lá, E quintal. tem o quintal e o Alessandro, que é o responsável pela criação, né? Tem um Pela filminho idealização. do quintal Tem. A idealização do quintal e a manutenção, enfim. O legal é que você vai entrar no site do CDCC e vai ter acesso a tudo isso que a gente está passando aqui para vocês, viu, gente? A gente não vai passar o filme inteiro, óbvio, tem quase 6 minutos, mas aí você vai ter uma explicação, né, a respeito do quintal, vai saber um pouco sobre as áreas, o que eles fazem lá. Olha lá as abelhas. Não vai ter mais medo de abelha, que as abelhas são nossas amigas. Vai aprender que não pode matar uma abelha de jeito nenhum, porque ela precisa estar no nosso sistema, né, para estar tudo em equilíbrio. Essas abelhinhas aí, essa já está aí. Então, que bacana. Então, e aí esse funciona no fundo desse quintal, mas tem acesso pelo CDCC mesmo. Entendi. Ali por dentro a gente Que bom consegue que teve essa acessar. oportunidade, hein? Sim. Expandiu E mais. essa questão mesmo de resgatar o quintal, a questão das áreas verdes, a questão até para infiltração de água, pensando na questão de enchente, então a importância das casas terem as áreas verdes. Crianças desde cedo Sim. já têm contato com tudo isso Sim, para estar no ali. dia a dia delas essa consciência, né, ambiental, né? Entender a Alimentação importância. saudável, assim, então... Alimentação também. Reutilização, tem um galinheiro móvel. Mentira! Essa parte eu não conheço ainda, gente. Preciso ir lá.
esse pedacinho. Então tem um espaço bem bacana. E aí a gente consegue trabalhar, inclusive, a questão de resíduos, que é um outro enfoque que a gente dá numa visita que a gente tem específica sobre esse tema também. Entendi. Então, a questão de compostagem, então, de reciclagem de material, Reutilização de reutilização de materiais. Que bacana. Isso é bem legal. Ou seja, né, tudo isso que as crianças já vão aprendendo lá com o professor, que vai ter essa sorte de agendar a visita monitorada e vai ajudar a promover a educação, o conhecimento científico, tudo numa visita só. E é isso só no prédio, aí, né, no prédio sede. Fora isso, a gente tem as visitas que a gente chama de visita a campo. Então, aí nós temos a visita à Trilha da Natureza da UFSCar, que é uma parceria que a gente tem com a UFSCar também desde 2008. Tá. Né, lá para a área do Cerrado. E nós temos aí um filminho também, o Júnior já vai captar pra gente, para demonstrar para você um pouquinho, porque virou até matéria do Terra da Gente. Tem um monte de filminhos por aí que você vai ter também acesso. Esse daí é a trilha. É a trilha já. A visita à Trilha da Natureza. Acho que esse foi um vídeo produzido pela, acho que TV UFSCar, se eu não me engano. Pela parceria, né? Eles ajudam bastante também. E aí, o que fica claro para quem vai participar dessa trilha? Qual é o objetivo? Assim, eles estão muito acostumados a ver e estudar os biomas através dos livros, né, ou através de vídeos. Lá eles têm a oportunidade de conhecer. Sim, o Cerrado tem essa grande importância, porque ele está aí, na sua grande maioria, cercando a gente aqui. Sim. E conhecer mais do espaço natural que está à nossa volta, né? Entender esse espaço que está à nossa volta. Então, e quanto é importante muito importante a preservação de tudo isso, né? Sim. Eles dão até entrevistas, foi na época da pandemia, a gente já está vendo. Foi uma atividade que eles fizeram. Não, esse daí acho que não foi. Foi que eles fizeram com os terceirizados. Entendi, que bacana. Lá da Federal. Olha lá, eles entram na trilha da natureza. E tem um outro que foi da Terra da Gente, né, Júnior? Que é uma reportagem que foi feita a respeito dessa trilha. Aí tem toda uma produção, 9 minutos, onde que a gente acha? Isso está lá também, né, no site do CDC, você acha? Não, esse não. Esse não? Vai no YouTube. Vai estar no YouTube. Sim. Procura lá. Trilha da Natureza, CDCC, Terra da Gente. É isso? Pronto. Acho que acha, né? Eu acho que até preciso pedir para colocar no site para ficar mais fácil. Olha que lindo, gente. Eles fizeram umas tomadas lindas, né? E o Cerrado é a vegetação, né, característica da nossa região. O Cerrado e a mata estacional, que ninguém sabe que existe, todo mundo desconhece, que é a Mata Atlântica de interior. Que interessante. Né? Então, era assim, a gente tem aqui em São Carlos a formação geológica, né, de basalto e arenito. E aí, eu gosto de falar das interações, porque eu fiz ecologia e aprendi tudo separadinho. Não, e aprendi tudo separado. Uma coisa não tinha nada a ver com outra. Ah, é? Essa dinâmica das relações eu aprendi no CDCC. Mentira. Eu aprendi nesses cursos com colegas que faziam mestrado. Porque talvez na época que você fez não tinha essa interação, né? De não, ficar mesclando uma coisa na outra. Era uma coisa, outra é outra. Eu fiz em Rio Claro, né? Eu fui a 5ª turma. Entendi. E aí ainda eram os professores recente, da biologia que davam as disciplinas. Mas acho que esse é um traço muito legal do CDCC, que a gente não fica separando as coisas em caixinhas, então a gente sempre tenta interligar o máximo possível de coisas, porque às vezes a gente fica lá aprendendo tudo muito em caixinhas separadas, física aqui, biologia tá ali, daí chega tudo intrínseco, lá, né? Sim, uma coisa tão interligado. Sim, olha só que interessante. Então você chega lá no CDCC, a gente vai ter um bate-papo, vai tentar explorar mais essas coisas e mostrar que tá tudo junto ali, mostrar relações que tem, isso que a Silvia traz bastante pra gente, né? Tentar reforçar isso, de ter essas interações, essas ligações. E o máximo que a gente pode, a gente tenta fazer isso. A Trilha da Natureza também pode ser acessada por outros grupos ou somente pelos grupos que são agendados? Não, como que funciona? Tem um grupo lá na UFSCar mesmo, né? Tem o Departamento de Apoio à Educação Ambiental, que é a Liane que coordena lá.
E eles também têm um grupo de estagiário e um grupo de monitores. Eles têm uma maior dificuldade, porque as bolsas lá são só 6 meses. Então, se a gente acha que um ano já é difícil, Matheus já está 1 ano. 6 meses é mais ainda. Verdade, é verdade. Então, nessa parceria, nós ficamos mais com as visitas agendadas para a trilha. Tá. E eles fazem muitos eventos. Então, eles fazem visitas noturnas, visitas de final de semana. Eles já fizeram visitas para levar grupo de pessoas com deficiência. Ótima inclusão. Então, eles têm, assim, vários programas, eles têm né, divulgação, também cursos. Mas enfim. através do CDCC, as pessoas também podem ter acesso a gente, a fazer. As visitas, as agendadas ficaram com a gente. Quando é grupos ou alguém que queira visitar, a gente acaba encaminhando, aí é mais passando o contato da Liane, que é mais o pessoal então é mais da voltado UFSCar. Para os grupos escolares. Que se colocam lá, que os professores fazem toda aquela escolha, e essa daí é uma delas pela trilha da natureza. Isso. Eu acredito que deva ser bem disputada, ou não? Porque realmente é algo difícil de você encontrar, né? E saber. Então, nós já tivemos uma procura maior. É uma visita, assim, mais cansativa e mais demorada. Entendi. Né? É uma visita a campo, tem as suas Quanto dificuldades. tempo mais ou menos leva essa visita? Lá chega umas 3 horas, Sim. 3 horas e meia. E é feita durante a semana também? Durante a semana. Entendi. E ela é um percurso de caminhada. A pessoa tem que estar E de preparadinha com volta, uma aguinha do lado. uns 3 quilômetros e meio, quase 4 quilômetros. Qual a frequência, mais ou menos, que vocês têm de ida para lá? Eu até trouxe uns dados. A gente fica curiosa, né? Você sabe, né? Olha, o ano passado nós tivemos ao todo 18 visitas para a trilha. Entendi. Enquanto para o CDCC nós tivemos 119. Mais do que uma por mês, gente. Também não é tão pouco assim. 119. 119. Ao CDCC. Entendi. Como você disse, apesar das dificuldades, tem ainda, o professor vê o valor de ter uma visita dessa. Chama os alunos e fala, vamos encarar esse desafio aí, porque vai valer a pena para a formação. O professor que está trabalhando ali, principalmente sobre o cerrado, sobre vegetação, biomas. Então ele já vê a riqueza dessa visita e encara e vem. A diferença também é que a gente oferece essa visita a partir do 6º ano. Já para não ter... Quando as crianças que têm um pouco mais dificuldade, né? Mais cansativo e tal. Quando a Liane acaba atendendo por lá algumas visitas para as crianças menores, para a faixa etária menor. Lá, direto no UFSCar. Direto no UFSCar. O que a gente faz é que para esse público a gente oferece a visita ao Bosque Santa Marta, que é lá no bairro. Sim. Que é uma outra visita que é oferecida e que lá é um fragmento de Mata Atlântica, como eu estava falando, vegetação nossa, característica, o Cerrado e Mata Atlântica. É uma trilha bem pequenininha, está dentro da cidade. Mas acho que por isso também não desperta muito interesse. Entendi. Então a gente tem um número pequeno. Ano passado, por incrível que pareça, o pessoal da Federal leva que agora é colégio de aplicação, mas era a creche, né? Lá para a trilha. Olha lá. Para o bosque. Para o bosque, pro que bosque. Já é menorzinho. Ali é quanto tempo, mais ou menos, de visitação? 1 hora, 1h30 com lanche, porque daí eles fazem um piquenique. Delícia. Pronto, agora vai encher de gente interessada. Agora todo mundo vai querer ir no bosque, vai querer ir na trilha da Federal. Tem lanche também na trilha da Federal? Tem o quiosque, tem um espaço onde eles fazem o lanche também. Mas é o lanche eles que levam, né? Entendi, o CDCC. que fazem um piquenique. É o piquenique, aquele lá que você leva de casa. E fora essa, a gente tem a visita que aborda o tema resíduos sólidos. E aí tem uma parte que acontece no CDCC, uma introdução geral, a gente fala, no quintal fala da reutilização, da reciclagem. A gente usa bastante essa apresentação inicial também para retomar o que eles sabem, ajudar eles a lembrar para já chegar lá
com a coisa na ponta da língua, aplicando. O que eles já aprenderam, a gente só está reforçando ali, ajudando eles a relembrar. É que é tão diferente você numa sala de aula, Sim. né? Ouvir as explicações e sentir depois, né? Sim. É muito... Poder ver na prática. É tudo muito lúdico, né? E Sim. acaba sendo, assim, para as crianças, perfeito, né? A continuidade da sala de aula, né? Que vocês oferecem através dessas visitas do CDCC. E essa visita inclui também uma visita a cooperativas de recicláveis, que faz a coleta seletiva em São Carlos. Não diga. E ao aterro sanitário. Que interessante. Então, é um circuito que a gente faz. Então, a gente conversa primeiro falando essa questão da redução. Uma consciência que eles vão criar também, as crianças, né? Para até passar para os pais, familiares. Vão lá, pai, isso aqui não pode descartar aqui, tem que descartar aqui. Não, e o volume, né? Quando a gente chega lá, né? Vê, assim, que nem na cooperativa, que é uma pequena parte da cidade que eles fazem a coleta. O volume que tem, né? A quantidade, e no aterro sanitário, então nem se fala. Quando eles chegam e veem aquelas sacolas enormes, separadas, com os materiais, entende? Ó, tudo isso daqui veio só de um pedaço da cidade, de um bairro que eles trabalham. Eles ficam chocados? Sim. Acho que principalmente também no aterro é impactante você ver, porque a gente vai durante as operações, então, dependendo do horário, você vê os caminhões chegando da cidade, carregados. Então, é impactante você ver esse volume de matéria ali, lixo que está sendo descartado. Acaba tendo uma consciência maior também do seu dia a dia, né? Sim. Eu acho que qualquer objetivo que vocês imaginam, assim, no final de tudo isso, vocês já chegam depois lá no CDCC de volta e falam assim, nossa, hoje eu cumpri o meu papel. Não dá esse alívio? Sim. A gente consegue sentir essa energia, principalmente quando a gente escuta muito eles, porque às vezes a gente tá ali no bate-papo também com os alunos, essa é a ideia da visita, né? Você bater um papo com eles, mas muitas vezes você ouve eles comentando com um coleguinha, nossa, será que aquilo ali também tem o meu lixo? Então significa que tá ali, aquele volume faz parte do que eu fiz. Então são esses retornos que às vezes não é nem diretamente pra gente, mas que a gente entende que tá sendo transmitido algo, que eles estão ali conseguindo ter acesso a algo, trabalhar o conhecimento que eles têm. Isso é muito importante pra gente. Imagina. Silvia, você vai também nessas visitas ou não? Ou você... Normalmente, quando começa, né, quando tem uma turma nova, né, a gente costuma acompanhar de perto dos monitores. Até... Exato. A turma dos monitores. Quantos são hoje em dia, só para a gente ter uma ideia? Hoje, pelo programa unificado, né, nós temos 7. Nós pedimos 14 e recebemos 7. Que triste, né? Podia ampliar um pouquinho mais, né? Mas quem sabe ano que vem, né? Vamos ficar sempre aqui, cruzando os dedos. Mas nós temos 3 estagiários. Tá. E aí já 3 não, 4. A 4 é que tem uma menina que encerra o contrato dela agora em outubro. Então, esse período agora nós vamos ficar com 3. Mas a equipe, então, são 11. Entendi. Essa daí tá estudando ainda o recurso e já pensando no recurso do ano que vem, né? Porque é um recurso que vem direto da Pró-Reitoria para o CDCC, né? Para o CDCC. Então, o CDCC, para ter uma ideia, nós somos em, acho que 28 funcionários para uma equipe de 50 bolsistas estagiários. Entendi. Então, tem uma turma que é pelo programa unificado e uma turma que é com esse recurso que vem da reitoria direto para o CDCC. Vocês acham que está sendo suficiente? Não, né? Então, fica a dica, pessoal. Nós tivemos que diminuir esse semestre 2 períodos de oferecer visita agendada e visita espontânea, que é um outro tipo, né? A gente atende só de segunda e sexta à tarde e sábado de manhã. Então, vamos lá. Visitas espontâneas. Tem vontade de dar uma passadinha lá e conhecer ou na segunda, ou na sexta-feira, ou sábado de manhã? Sábado de manhã. Então, terça, quarta e quinta não tem? Não tem. Tá. Devido a esse fato. Porque aí a gente... São horários para outra modalidade. Para visita agendada. Entendi. Quando nós pedimos... Se dividir entre um e outro, entendi. Quando nós pedimos esse número de monitor, de bolsistas, né, esses 14, era justamente para conseguir atender
a visita agendada e, simultaneamente, a visita espontânea também. Entendi. Porque nós precisamos de, pelo menos, o ideal seriam 4 monitores por visita, né, Matheus? Mas hoje a gente consegue fazer com 3. Caramba, mas a gente vê o quanto que vocês ajudam na formação dos alunos. É por isso que eu acho que os professores estão sempre ali ativos, né, e marcando essas visitas, porque o retorno depois para eles na sala de aula vai ser enorme. Vocês têm esse bate-papo depois com o professor? Como funciona esse lado aí? Olha, é difícil o retorno depois. Alguns acabam dando retorno, assim, mandam um e-mail, mandam mensagem para o Edson, né? Dizendo que gostaram, que foi muito bom, enfim, elogiando. Mas isso Mas não se reflete, por exemplo, em outras indicações deles próprios para outros professores de outras escolas, que ainda... Eu acho que isso vai sendo, né? Até mesmo, assim, a gente não tem muito desse feedback direto deles, né? Dizendo como foi, mas a gente recebe muito meio que indiretamente, quando eles vêm remarcar e falam, gostei muito, vou trazer outra turma também para conhecer. Então, nesses pontos a gente começa a receber esse retorno. Não tem um formulário que eles preenchem depois e falam assim, não, foi bom nisso, naquilo, para mim resolveu. Então, nós já fizemos. Tá. Mas assim, responder na hora... É complicado. A gente tem retorno, aí a gente consegue recolher todos se fosse, na hora. Tá, só que daí é muito na pressa. E não fica tão bacana quanto deveria. Já tentamos também encaminhar por e-mail depois, mas aí o retorno é bem pouco. E outra coisa que a gente avalia, normalmente é assim, só elogios. Raramente aparece alguma crítica ou alguma sugestão, né, Matheus? Mas também são bem-vindas, né? Como assim do Sabidão, a gente está aberto a tudo. De repente, uma das críticas pode ser tão construtiva que pode mudar, de repente, algo que a gente vem fazendo, né? Não, eu em costumo... qualquer local, né, eu acho. Eu acho que a gente gostaria das críticas, na verdade. Sim, muito importante. Porque a gente, né, nós fazemos reuniões quinzenais, né, Matheus? Da equipe, para avaliar como foram as visitas, o que aconteceu, algum tipo de incidente, alguma situação que foi complicada, como contornar. E aí a gente também olha para as visitas dos próximos 15 dias. Entendi. Só que nem nessa reunião a gente tem a nossa visão, né? Então a gente tem o nosso retorno entre nós ali que atendemos. Só que o importante de quem fez a visita, né? Então a gente queria ter esse retorno deles para saber o que a gente tem que melhorar, o que a gente poderia fazer. Por favor, né? Deem esse retorno. O pessoal do CDCC, eles fazem com tanto carinho essa visita monitorada, ajuda tanto vocês. Mas eu acho, eu penso também que assim, é um serviço que a gente oferece, é um apoio que a gente... que é realizado, e aí também fica aquele sentimento de mas eu vou criticar uma instituição, um espaço que oferece tanta coisa interessante. A palavra crítica geralmente tem uma conotação negativa. Exato. Então a gente tem que pensar ao contrário, o que eles poderiam melhorar diante daquilo que vocês receberam, não é? Essa é a crítica, vamos dizer, mas seria mais uma sugestão. Sugestões, exato. Eu acho que sugestões são legais. Olha, eu percebi isso, de repente se fizer aquilo, não vai ficar mais interessante? Aí vocês vão ter um parâmetro para colocar em prática. Então vamos usar a palavra sugestão. Pronto, assim fica mais suave, todo mundo vai participar mais. Caixinhas de sugestões. Coloca lá já uma. Não, tem. Tem uma? Tem. Olha lá. A gente tem, assim, no CDCC, Entendi. Né? Mas também não é muito usada. Não é muito usada. É mais para as atividades que o pessoal que procura mesmo pessoalmente, alguma atividade, algum material, enfim. Para as visitas. Essa nossa conversa rendendo. Eu já tive uma pauta inteira aqui de perguntas, mas essa aqui eu vou fazer. Qual que é o impacto das visitas monitoradas na formação dos alunos e visitantes? O que vocês acham? Dos alunos que fazem a visita. Isso. Porque também tem um impacto na vida dos monitores, dos alunos, que também são dos alunos da universidade. Que também são alunos. Então você responde essa primeira parte e ele responde a segunda. Perfeito. Combinado? Então vamos lá, Silvia. Assim, a gente percebe que
a gente tem vários tipos de visita e públicos diversos, enfim, faixa etárias, né? Que são desde educação infantil até ensino médio, até ensino superior de alunos de licenciatura que vão. E então cada um tem o seu perfil e o seu objetivo. O que, assim, para a educação básica, enfim, ensino fundamental, ensino médio, o Matheus também pode até me ajudar, a gente percebe muito que quando o professor trabalhou em sala de aula, teve uma organização, um trabalho anterior, e ele participa ali, intervindo, inclusive, comentando, a participação dos alunos é maior, né, Matheus? E a visita é muito mais rica, a visita flui muito, né, de forma agradável, e uma troca, exatamente. Agora, infelizmente, a gente tem visitas que são marcadas por coordenadores ou por secretarias de educação. E aí é meio que, às vezes, o professor está ali numa situação desconfortável, que não é a que ele gostaria de estar. Né? Foi mais imposta. Exato. A marcação do que... Alunos, ele está mais como um acompanhante mesmo do que como professor ali. Mas o que a gente fala e sempre conversa é que eles, na verdade, é uma oportunidade. E o CDCC, a gente fala que é mais importante eles saírem de lá com perguntas do que com respostas. Saber que existe aquele espaço. Eu acho que o Matheus, enquanto monitor, ele pode até dizer mais isso dos alunos também e dos professores, né? Pelo contato que tem e no número muito grande de visitas que realiza. Mas às vezes não é todo mundo que participa, mas é aquela turminha e depois volta, né, Matheus? Volta com o pai, volta com a mãe. Meu filho veio, gostou e quis que eu viesse conhecer. Oba! Então Isso é muito interessante. Essa questão do retorno, do aluno que veio, chegou ali, só que a gente está com um grupo grande, não dá para atender todas as demandas individuais. Mas poder trazer aquele pouco, que também já é bastante, já se for ver em toda a visita, o quanto de conteúdo que eles vão conhecer ali, que eles vão reforçar, que veio de sala de aula. Conforme eles vão vendo as coisas, essas perguntas que a gente não consegue responder, às vezes é o que garante que ele vai voltar para uma conversa que às vezes pode ser mais voltada, no caso, numa espontânea, que você está ali com tempo de sobra, a gente não tem um roteiro, então ele pode escolher para onde a gente vai. Ou até mesmo, se ele não voltar na casa dele, ele vai ficar com aquela dúvida ali batendo. E a educação tem que ser assim, né? Ela tem que ser essa mediação da gente que traz as dúvidas e faz o aluno buscar esse conhecimento. Então, isso pra gente é muito rico, né? Quando o aluno ele participa bastante, ele faz perguntas pra gente, o máximo que a gente conseguir responder, a gente vai tentar responder, só que se sobrarem perguntas, isso também vai ser produtivo, porque essa sementinha tá plantada ali para ele ir desenvolvendo, e seja na casa dele, ou voltar pro CDCC em busca dessas respostas que ele não conseguiu ainda. Então, a gente tem muito disso, das visitas, a gente tem esses professores que já trabalharam no assunto vão chegar ali e trazer demandas que eles mesmos têm, ou seja, às vezes eles mesmos vieram sozinhos no CDCC, conhecem os experimentos que tem ali e quer que a gente mostre isso para os alunos, porque ele sabe que aquilo vai agregar no que ele tentou passar em sala de aula. De repente eles vão até antes, lá numa espontânea, para ver, deixa eu dar uma checadinha antes. Isso é a experiência que a gente tem, ver professor que vem antes dos alunos para conhecer o espaço, entender. Não é todo professor também que consegue, mas a gente vê que tem esse esforço do professor de, ou se não, fuçar o site inteiro para ver o que tem, o que ele pode abordar ali. E tanto que a gente tenta deixar isso aberto, tá ali na visita, a gente, monitor, fazendo a mediação,
Mas, professor, você é muito bem-vindo para estar ajudando a gente aqui. Por favor, né? Participa também, dê umas respostas aí, ajuda a gente. Acho que algo que é muito importante que é a gente tá ali passando uma tarde com os alunos. Sim. O professor já está passando um ano inteiro, praticamente. Então, ele conhece melhor, ele sabe a pergunta que eles têm medo de fazer. Então, essa ajuda do professor é muito rica. Às vezes, a gente não vai ter esse professor tão ativo. Às vezes, é outro professor que teve que vir no lugar dele para acompanhar a visita. Só que, quando isso acontece, a gente tem o mesmo esforço para estar lá, tentando trazer os alunos. Entendi. Tentar... a gente sempre fala muito dessa questão do bate-papo. A gente está conversando com os alunos ali para tentar fazer sempre o máximo de perguntas para ver o que eles sabem, o que eles estão trazendo com eles, o que eles já sabem, o que eles ainda não viram e a gente pode tentar mostrar. Então, isso é algo muito rico para a gente, de ter esse conhecimento. E não só para o aluno que está vindo visitar. Vocês aprendem juntos, Sim. Né? Eu vejo pelo meu caso, assim, vou puxar pro meu lado, né? Aluno da licenciatura que tá ali. A gente sempre conheceu as salas de aulas tradicionais, sabe como funciona, tá ali aprendendo como estar dentro de uma. Então a gente começa a conhecer métodos de como fazer um ensino ser diferente, metodologias ativas, por exemplo. Mais interessante para o aluno. Mais interessante para o aluno. E daí a gente chega num espaço como o CDCC, ganha essa oportunidade de estar lá, e esses conhecidos espaços informais de ensino. Quando a gente entra nesse espaço, a gente vê tamanha liberdade que tem, a gente fica até um pouco perdido, né, querendo falar de tudo. Daí a chefe vem e fala, olha, pensa bem, pensa no resume. Não, pensa o caminho que você quer mostrar para eles, não pode ir embora. Então, e isso é uma experiência, porque às vezes tem sala de aula e ia ter isso. Eu ia demorar um ano inteiro, depois de formado, para entender que eu não vou conseguir passar tudo para os alunos. Mas tem coisas que são fundamentais, são importantes. Isso, os nossos grandes aí que estão por trás da gente, mostrando o caminho, ajudam muito a gente a entender, ó, olha, foca com eles, vê o caminho que vocês querem mostrar. Lembrando que você também é estudante. Sim, você também está aprendendo, né? E isso é muito importante, porque a gente aprende isso. Como que é tentar transmitir esse conhecimento, apresentar maneiras que eles construam o próprio conhecimento, sem se perder, porque a gente principalmente que vem lá da licenciatura, tem muita vontade de ensinar, tá com esse brilho no olho, para colocar a mão na massa. Só que não sabe ainda muito como fazer. Então, essa é a experiência pra gente tá lá conversando com os alunos, fala bastante com eles, trabalha com uma faixa etária muito grande. Quantos alunos são, mais ou menos, cada vez, assim? Dá pra ter mais ou menos uma média? Quantos alunos vão em cada visita? 40 é o limite. É o limite, tá. E geralmente a gente vai ter algo em torno aí dos 30, 40... Que daí a gente, geralmente a nossa equipe que tem em média 3 monitores ali pelo menos, a gente divide em 2 grupos. Então, cada monitor está ali trabalhando com 15 a 20 alunos. E tem essa coisa, cada dia você está trabalhando com uma sala diferente, de uma faixa etária diferente. E o que parece ser um grande desafio, na verdade, é uma oportunidade muito grande de aprender. Saber... maneiras diferentes de você informar e falar, a mesma coisa para públicos diferentes, faixa etárias diferentes. Isso é muito incrível, porque você está falando exatamente a mesma coisa com 3, 4 narrativas diferentes, 4 palavras diferentes para explicar a mesma coisa, tentando dar uma visão diferente que abranja eles. Depois desse amor que o Matheus passou, eu tô achando o seguinte, Silvia, o ano que vem, como é que abre essas inscrições aí, o pessoal que está estudando, querer participar no CDCC, hein? Normalmente, em fevereiro, a gente já abre. Pessoal, começa o agendamento. Então. E fica aí o convite também, eu puxei bastante pro lado da licenciatura, mas sim, a gente já teve experiência com os alunos de outros cursos, temos alunos de outros cursos ali. E quais os cursos que vocês têm lá? Vamos ter uma ideia. Atualmente então. A gente da engenharia ambiental. Olha. A gente está com... Mas a gente também trabalhou com gente da engenharia civil. Engenharia civil, de materiais. Já teve muitos alunos da estatística. É verdade. Então depende. Teve ano que não sei o que aconteceu. A gente tinha poucos alunos da licenciatura e teve um ano, antes eu era responsável só pela visita da trilha. Era dividido as visitas.
E assim, eu só tinha aluno da estatística. Olha que interessante. E já tivemos alunos. E daqui do da USP curso, ou da Federal também? Da Federal, só estagiário a gente consegue. Tá. Agora, por exemplo, tem uma aluna da Física, da licenciatura em Física da Federal, e uma aluna a Mabi é licenciatura também, né? Da Federal. Mas os alunos já tivemos da gestão. Da USP de São Carlos estão muito ativos, então. Sim. Querem estar lá o tempo todo. E o que a gente também acaba comentando, no início, né, do programa você falou sobre os alunos que querem entrar na universidade. Sim. Então, é uma oportunidade porque né, saber que a universidade oferece tem um também programa, né, de auxílio, de permanência. Sim, né? a gente trouxe aqui o pessoal já para falar sobre isso, serviço social. E o Matheus, né? Então, assim, é uma atividade também, o CDCC não tem os cursos, mas é um local onde os alunos podem, né, também desenvolver outras habilidades. Exatamente. Como estava falando, apesar de ficar puxando para o lado da licenciatura, que é minha paixão. Pode puxar à vontade. A gente tem essas experiências e esse retorno, porque a gente passa muito tempo junto, né? Tá lá trabalhando. Então, tem essa questão de aluno que traz assim, nossa, talvez eu nunca tivesse oportunidade de estar trabalhando com alunos de escola, assim, porque a minha carreira não ia contemplar isso. E eu tô aqui tendo essa experiência. Então, isso agrega muito pra gente que é a licenciatura, mas pra quem não é... O currículo já tá ali mais rico mesmo, com pra certeza. quem não saber ali trabalhar em equipe, tá lidando com pessoas totalmente distintas, também vai trazer uma experiência muito rica e é muito importante. Então, fica aí o convite para quem tiver interesse. Tá vendo? Não basta você entrar na universidade também, você vai exercer outras atividades que talvez agreguem muito, né, para a sua vida particular e para a sua vida acadêmica. Sim. Não é? Tem que ficar de olho sempre nas oportunidades, né, Matheus? Para poder crescer até mesmo como pessoa, né? Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho da preparação das instalações. Como que é isso, né? Tá tudo já preparadinho quando acontece a visita? Quem faz essa preparação? São vocês também ou não? Das instalações no geral, para receber os grupos de visita? As exposições que nós temos são permanentes, tá, né? E agora tem, assim, sempre a questão de estar olhando se as coisas estão funcionando, como estão funcionando. Sempre checando, né? Exato. Tá. A manutenção é realizada pela equipe, né, dos servidores técnicos. Então, nós temos oficina mecânica, temos o pessoal da manutenção, a eletrônica. Muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida. Para manter tudo certinho. Exato. Então, na verdade, sem falhas. Da melhor maneira possível. É uma equipe, então, assim, eles estão sempre, né, no dia a dia, olhando se tem alguma coisa que quebrou, que está com defeito, e aí a gente já aciona as oficinas, né, E logo vai ter uma outra possibilidade de visitação, parece que na área 2 vai ter alguma coisa assim, ou já está acontecendo. Então, na área 2 é um projeto também que começou a ser pensado em 2014, junto com a prefeitura do campus, né? E os alunos que participam da ambiental, que tem o GEISA, que é o grupo de extensão deles, também de pesquisa e extensão, né? Então, a gente vem construindo a Superintendência de Gestão Ambiental, que criou, né, as reservas ecológicas nos campos. Né? E aqui a gente tem a reserva, então, lá da área 2. Vamos lá mostrar as fotos que a gente tem lá da área 2, que vai ser uma trilha nova, já é uma trilha. A gente leva, né, os alunos, oferece essa visita da trilha na UFSCar, e aí, por que não oferecer uma visita na trilha? Para quem não sabe, na aqui em área São Carlos 2. São duas áreas, gente. Tem a área aqui do centro da cidade, tem a área lá que é perto do Faber, né? Faber 5, acho já, né? Ali. A trilha, inclusive, está bem na divisa do campus com com a Faber 5. Entendi. Olha lá. Essa trilha, ela já existia. Verdade. Né? Sim. Só que ela não... Deve ser bem do ambiente, gostei daquilo. Olha lá. Observe, sinta, ouça. E é isso mesmo, né? A gente aguçar os nossos sentidos estando dentro de uma mata. A gente não faz isso nunca, gente. Vamos fazer. Faz um bem danado também para a nossa vida, né?
E, então já teve projetos da ambiental ali, inclusive de sistema agroflorestal. Essa área toda foi restaurada, na verdade. Entendi. Quando a USP foi construída em 2004, não tinha nada, era tudo pasto, tinha quase mata nenhuma, praticamente nenhuma. Lá a gente tem até algumas fotos. Agora a gente vê uma vegetação assim tão farta, né? Teve, então, então eles dividiram todo o campus em algumas áreas de restauro, né? E essa é uma das áreas. E ainda eles não conseguiram fazer o restauro completo em todas essas áreas. É um processo lento. Né? Teve algumas tem que respeitar algumas regras também, né, para você não fazer algo contra o meio ambiente que depois possa dar algum problema. Não, é tudo, tem que ser tudo com autorização e as plantas nativas, enfim. E teve algumas intercorrências de fogo também. Então, teve algumas áreas que teve, isso aí é triste, que foi replantada. Ultimamente, está deixando a gente bem em alerta. E essa trilha tem um córrego que nasce ali dentro do campus, porque tem o córrego do Mineirinho, que é um córrego maior, que desemboca ali no Cristo, a foz dele, que ele nasce a mais ou menos uns 50 metros do limite do campus para cima, ali no... A gente fala Santa Felícia, Angelina, ali. Sim. Bem próximo. Santa Angelina, né, ali. Beirando o campus Santa Angelina é um pouquinho mais para cima. Então, esse córrego nasce ali, mas dentro do campus tem uma nascente bem pequenininha e tem essa outra nascente. Olha, vamos descobrir coisas da área 2, né? Exato. E esse córrego é um afluentezinho maior que se junta, então, com o córrego do Mineirinho, que é aquela foto lá do tablado. Onde tem aquele tablado maior, essa foto, aí é bem a junção desse afluente com o córrego do Mineirinho. Que legal. Então, a gente, né, quer retomar também essa questão de bacia. A placa, inclusive, vai mostrar a área da bacia hidrográfica, né, da microbacia do córrego do Mineirinho e essa junção. E nós acabamos batizando, que não está oficializado ainda, esse córrego que nasce na USP, esse afluente, de córrego do Poção. Porque a gente chamava córrego da USP. Mas aí... Conversando porque até... Todo mundo fica curioso. Todo mundo fica curioso. A gente, né, também teve uma parceria e um aluno de mestrado, o João, que ajudou a gente também nos mapas, enfim. E ele falou assim, mas córrego da USP, o córrego já existia, né, antes da USP existir. Né? E aí tinha a história desse poço que tem, né? E que já era anterior à USP também. Que a gente está tentando resgatar a história para trazer essa história também para a visita. Porque fica um ponto de interrogação aí, né? Exatamente. E esse poço, ele era fundo e até na época da USP ele foi coberto por uma grade para proteger, porque as crianças iam nadar. É complicado. E aí a gente ficou sabendo que a água desse poção era usado para abastecer a máquina a vapor na estação Bom Retiro, que fica ao norte, mas não é ao norte, pensando, acima, no Canavial, ali para cima. Tinha uma estação que chamava Bom Retiro e as máquinas a vapor paravam ali e eram abastecidas com a água desse poço. Poção. E aí ficou, então, Poção. E também, na construção da USP, quando começou a construir, que ainda não tinha rede de água, eles usaram a água desse para... Mas olha isso. Para iniciar as obras de construção. A gente... Desde antes do campus. Desde antes. Então, a ideia é justamente trazer essa história, né, da construção. Quando vai ser colocada essa trilha também? Já tem uma data? Então, nós estamos começando a elaborar um roteiro, assim, a gente já tem essa primeira estrutura com as placas e o que a gente pretende trazer, né? Nós estamos programando, em outubro, nós vamos ter a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que, se eu não me engano, é de 18 a 23, se eu não estiver errada.
No sábado, no sábado dessa semana, vai ter a Feira de Ciências, que é organizada pela Diretoria de Ensino e tem parceria da USP e de mais algumas instituições, que vai ser que era no Milton Online, acho que de uns 2 anos aconteceu lá, e esse ano vai ser no Centro de Convenções da USP, lá da área 2. Ou seja, aí nós vamos levar. Nos aproximando mais Exato. A área. Isso também. Nossa, isso é maravilhoso. Então, nessa semana, nós vamos levar para o Centro de Convenções a exposição Bicho Quem Te Viu, Quem Te Vê. Que é... Não fala tudo, dá só assim um spoiler pequeno a respeito. Que a gente trata a questão da biodiversidade, da fauna da região central do estado de São Paulo. Vocês vão contar tudo pra gente divulgar, né? Fragmentação, enfim, atropelamento de animais, esse é o foco da exposição. Então, essa exposição vai para lá, vai ficar durante a semana lá. Vai começar em outubro. Vai ser uma semana de outubro, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E aí a gente pretende, nessa semana, fazer alguns pilotos de visitação nessa trilha também, como parte dessa programação. Olha que bacana. Tá vendo? A gente vai descobrindo novidades, assim, quando a gente faz entrevistas, que é bacana, né? A gente faz uma troca boa, né? Ai, nem sei mais o que dizer, porque a gente falou tanto. E a gente já correu todas as perguntas sem necessidade delas, né, Silvia? Sim. Eu deixei a Silvia tadinha, ela ficou preocupada com o perguntas. Eu falei pra ela. Mas no final, tudo isso aqui eu faço para que discorra mesmo, né? Para que a gente tenha uma base a respeito, mas o bate-papo é que é o legal, né, do Sabidão. É para entender, para que eles entendam quantas atividades existem também na USP para quem vem estudar aqui, né? Para quem está de fora da USP também, mas tem a USP aberta, sempre a gente frisa isso. A universidade é pública, aberta a todos, né? E você tem um espaço que é seu, né? Que é nós mesmos, como cidadãos, alimentamos, não é? Então, realmente, você tem ela para ser explorada. Só tem que ir atrás de ver quais são as possibilidades que você tem aqui no campus. E olha que bacana. E ainda com a área 2 agora já encaminhando para ter mais uma exploração. Tem muita gente que vai lá. Eu fiquei um tempo lá trabalhando na área 2 antes de vir aqui para 1. E você vê muita gente passeando, o pessoal vai andar de bicicleta e gosta, porque realmente é um lugar agradável, né? Então, tendo essa mata aí depois para explorar, olha que interessante. Muito bom. O que mais que eu posso dizer a respeito? O que vocês me dizem? Ficou faltando alguma coisa a gente comentar, Matheus? O que você acha? Sobre o CDCC? O que ficou faltando, hein? Porque a gente falou bastante, hein? Falamos sobre segurança, falamos sobre bem-estar, frequência das visitas, quantas pessoas vão. Eu acho que, de verdade, para mim, só ficou faltando assim que as pessoas vão. Acho que a gente também falou bastante do professor explorar o site do CDCC. Mas acho que tem que ficar o convite aí para a comunidade também, né? Sim. Que nos períodos de férias escolar a gente sempre desenvolve projetos, boa lembrança, oficinas. Matheus, aí que tá. Tardes de férias. Tarde de férias. Que é bem movimentada. E... No meio do ano, então, a coisa lá ferve. Ferve. Janeiro e julho. Janeiro também. Janeiro também. A gente faz. Fica a dica, pais irresponsáveis. Querem levar seus filhos. Também tem uma novidade que eu estava esquecendo. Opa, novidades é com a gente mesmo. Agora, setembro, a gente tem a Semana da Primavera dos Museus. E tem como tema esse ano a questão da inclusão. Que legal. Então, nós vamos inaugurar a parte de acessibilidade para pessoas com baixa visão e surdo-mudo. Então, a gente vai instalar as placas com audiodescrição e libras, né, braille, com QR Code para audiodescrição. Eu sou a voz dos QR Codes aqui do ICMC, das árvores do ICMC. O povo chega lá e coloca, me ouve.
pessoa alguma sabe, gente. Que legal. E então a gente vai inaugurar essa parte aí de acessibilidade para esse público. É tão necessário, né? Eu acho que vai ser bem bacana. Muito a frequência também das pessoas não se sentirem mais ali também incluídas, né? Eu acho que não tem nada melhor. Parabéns pela atitude. Essa é a mensagem fundamental do CDCC, que todo mundo é bem-vindo, tá? E a gente tem, eu acho que assim, esses relatos, Matheus tem muitos, né, de pessoas que assim, de avós que frequentaram, que trazem filhos, que trazem netos. Sim. Isso é muito legal. Jovens que trazem primos, namorados e as memórias afetivas. Né? E muitas vezes são criadas lá ou que foram passadas pelos avós para eles e agora eles querem lá ver o que os avós falavam tanto, né? Isso é um negócio fenomenal, assim, que a gente tem muito do retorno da família, né? Que a gente fala. Que é a questão de... o pai veio quando era criança, explorava a biblioteca, usava como espaço de estudos, conhecia os experimentos que tinha lá. Daí ele cresce, tem filhos... Traz os filhos para conhecer e mostra, olha, é aqui que o papai estudava, era aqui que a gente fazia, via os experimentos na prática e traz tudo isso. Falam de coisas que já mudaram no CDCC, então isso é uma troca bem interessante que a gente mesmo, que nem eu, que estou há 1 ano lá, conhecer mais de como era o CDCC antes, isso é muito rico. Tanto o retorno de aluno, às vezes, que vem para pedir ajuda pra gente, conversar com a gente sobre conteúdo, essas coisas, isso é muito legal. Sim. Que a gente vê que a comunidade está ali em volta, realmente vê o CDCC como uma parte importante. E até mesmo eles são parte da história do CDCC e o CDCC é parte da história deles. Isso é uma troca bem legal. Matheus tá engajado, hein, Silvia? Sim, Matheus é. Fala sério. Acho que todos vocês lá acabam criando esse tipo de vínculo, né, grande com o CDCC, por tudo que a gente falou aqui hoje. E eu deixo registrado mais uma vez à disposição cdcc.usp.br para vocês explorarem à vontade, para marcarem as visitas monitoradas. Tem a área do professor lá que a gente já explorou aqui. Depois você vai assistir de novo, de repente. Vai pegar lá, vai pegar uns trechinhos. Cine Clube aos sábados. Tem tanta coisa, gente. É muita coisa. A gente sempre fala no Informe USP quando tem, né? Que também apresenta o Informe USP, a gente fala do Cine Clube CDCC, do observatório, né? Das domingos para a observação do sol também, domingo solar. E que mais? Nossa, tem também a observação que tem o Cine Observatório, que tem um bate-papo também a respeito, é muito bacana. E você pode também, aos finais de semana, espontaneamente, também visitar o observatório para fazer, sabe aquela coisa que você adora olhar o céu, mas não viu tão pertinho ainda? É lá no observatório que você vai ter todas as estrelas pertinho de você. É ou não é? Sim. Então, o CDCC é muito amplo, gente. Aproveite. Eu acho que esse nosso bate-papo aqui foi super bacana para que você entenda o quanto a USP é aberta e o quanto está disponível para você. Então, vem para a USP. Eu quero que vocês deixem uma mensagem final, por favor. Cada uma, fica à vontade. Eu deixei de última hora. Olha só. O que foi, Júnior? Entendi. A Silvia vai falar primeiro, então já colocamos ela já na berlinda. Eu não falei antes, porque é o que tem sempre nos nossos encontros. Eu falei assim, não, ela vai ver, não viu, mas não tem problema, é surpresa. Mas eu acho legal, assim, uma mensagem sua, do coração mesmo, em relação a tudo que a gente falou, das pessoas que não conhecem ainda, para as que já conhecem, e para a divulgação e também para os próprios alunos que virão ainda para a USP, né? Para serem alunos da USP. Acho que fica um recado meio que geral, assim. O que você diria para eles? Difícil. É difícil. Vem para o CDCC. Assim, o CDCC foi meu único emprego. Né? Então, assim, não tenho nem muito o que falar, porque é a minha vida. Né? Eu já... Tem muito o que falar. Muito o que falar. Então, muitas experiências, né? Muitas amizades, muita gente que passou por ali e construiu história junto. Né? Então, é um lugar muito especial, com muitas oportunidades, né? A gente
nós falamos aqui, mas tem muito mais, é impossível, né, retratar. Então, assim, essa questão que você falou do lugar público passou entre... As pessoas, às vezes, se assustam um pouco, né, com a fachada do prédio, que, né, é um prédio tombado, é imponente. Será que eu posso entrar? Você é muito bem-vindo. Todas as nossas atividades não tem custo nenhum, são tudo gratuitas, né? As pessoas têm essa questão. Então, é assim, venham, explorem, dê sugestões, nos falem, né? Nos peçam, assim, itens, coisas que vocês... Nos cutuquem. Exatamente, que são interessantes. Vale a pena. Porque a gente está sempre disposto, sempre aberto, né, a divulgar. Também, né, os professores, a gente fala, os pesquisadores que tenham essas suas pesquisas que queiram divulgar, né, que o CDCC, né, também é um canal, né, que a gente pode pensar junto em exposições, enfim, em atividades. Então, na verdade, convidar todos. Então, olha para aquela câmera lá e fala assim, vem para o CDCC. Vem para o CDCC. É isso aí. Universidade pública e gratuita, como a gente sempre fala, aqui na USP. Perfeito, Silvia. E o Matheus? Se quiser olhar lá também, ó, fica à vontade. Não, viu? Eu acho que eu vou pela mesma linha também, de dizer que o CDCC é aberto a todos. E isso é algo que a gente tenta trabalhar muito, tentar trazer o máximo de gente possível. Quem você conhece, família, amigos, e sempre que alguém vem lá, a gente conversa, e às vezes pessoas que veem pela primeira vez, a gente tenta deixar isso, olha, chama o seu amigo, se ele também não conhece, venha conhecer o CDCC. A gente, lá como monitor, está sempre disposto a ter a melhor conversa possível, então tragam dúvidas também, que a gente está lá para ou te ajudar a conhecer, e se não, a gente não souber também, para aprender junto. Esse é um espaço para isso. O CDCC é um centro de divulgação científica e cultural. E a gente está lá para isso, para também aprender, assim como tentar ensinar um pouquinho também. Então, relembrar que o CDCC é gratuito e está aberto a todos é muito importante para a gente. Continuar recebendo essas visitas, tá espalhando isso, tentando divulgar mais o CDCC para que alcance mais pessoas, porque todo mundo é bem-vindo lá dentro para ajudar a gente um pouquinho, seja como visitante ou como monitor, como a gente. Isso que eu ia falar. E o recado que você dá para os seus colegas que também são estudantes? Para quem estuda aí na USP, para quem vai entrar na USP, tá com esse sonho aí, quando alcançar esse objetivo, tem um carinho especial para olhar pelo CDCC como uma opção de formação. Olá. Porque, como pessoa, para mim, me agregou muito, não somente na minha formação profissional, mas como pessoa também. Olha. Porque você tá ali todos os dias exposto a pessoas de todas as idades, com várias experiências que você nem imagina que tem. Então, você vai acabar conhecendo pessoas que sempre vai agregar um pouco mais na sua vida. Você pode olhar a primeira vez ali para a bolsa de monitoria e pensar que você está indo lá entregar conhecimento. Mas acaba sendo muito pelo contrário, porque você aprende muito mais do que tenta ensinar. Então, isso eu acho que é algo que eu falei bastante, né? A questão da troca. Então, a gente está lá para tentar entregar um pouco da gente, fazer esse papel de extensão da universidade, trazer um pouco do que a gente tem lá dentro, mas a gente também leva um pouco do que vê ali fora, que não é tão fora assim, lá para dentro da USP, que também está aberto a todos. Então, fica aí o convite, venham para o CDCC, conheçam o CDCC. Acho que ficou bem legal. Eu acredito que a gente conseguiu dar um panorama geral assim do CDCC, em especial as visitas monitoradas. Espero que aumente a quantidade, porque você conta pra gente. E se ficou alguma dúvida tua, você que nos acompanha, pode mandar para cá. Escreve aí no chat que a gente manda depois para eles, se a gente não souber a resposta, direciona. Vocês fiquem à vontade, assiste depois de novo. Inclusive as outras edições que eu falei, que estão ali disponíveis para você aí no YouTube. A gente, claro, está aqui para conversar. E é esse que é o nosso intuito. A gente agradece muito a participação da doutora Silvia Aparecida Martins dos Santos, que é ecóloga e responsável pelo setor de Biologia e Educação Ambiental do CDCC. Valeu demais.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Imagina, que isso foi uma maravilha falar sobre isso. E também, claro, o aluno do curso de licenciatura em Ciências Exatas, bolsista PUB, que atua como monitor do programa Visitas Científicas Monitoradas do CDCC. Olha que nome bonito, gente. Matheus Aparecido de Souza, valeu demais. Eu que agradeço. Para mim é uma honra, como você pode ver, estar aqui falando do CDCC, que é algo que eu amo muito. Nossa, compartilho, viu? Compartilho. E nós do Sabidão, claro, agradecemos, claro, a você que está aí do outro lado, que nos acompanha. Espero que essa nossa missão seja cumprida a cada edição aqui do Sabidão que a gente apresenta, sempre contribuindo de um modo informativo, né, de uma maneira que te envolva de verdade através das experiências de cada um dos nossos participantes aqui. Se ficar alguma dúvida, você já sabe, né? Algum curso específico, de repente, da USP, você quer saber mais detalhes? Sugestões, gente, nosso chat também está à sua disposição para isso. Aproveita, manda aqui para a gente que a gente vai buscar as respostas para você. Vai ser ótimo fazer um sabidão daquilo que você está com curiosidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Vocês já se inscreveram? Silvia, Matheus, tô de olho em vocês, hein? Por favor, se inscrevam lá no canal do YouTube do Sabidão. E ativa o sininho também e compartilhe o conteúdo, né, com seus amigos que querem conhecer o que a USP São Carlos oferece. Também acompanhe os cortes e as informações sobre os próximos programas em nossas redes sociais. @podcast Sabidão, tanto no Instagram quanto no TikTok. O Sabidão Podcast é uma produção do CETISC, que é o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que faz parte da STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP, sempre com o apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos e de todas as assessorias de comunicação do campus. Curtiu? Eu também, viu? Então eu te espero na próxima edição. Até lá!